Praticamente desde o princípio da internet, nos anos 90, o segmento dos mecanismos de busca na web tem um só dono, o Google. Sua supremacia já dura mais de 20 anos e mesmo após todo esse tempo, o Google ainda é o site mais acessado do mundo inteiro, com quase 90 bilhões de visitas por mês. O gigante é líder de motores de busca, controlando mais de 90% do mercado de buscadores, seguido pelo Bing, em segundo lugar, com menos de 3%. Mais de 8 bilhões e meio de pesquisas passam pelo Google todos os dias, ou quase 100 mil por segundo. Em 2022, a receita do Google chegou a quase 280 bilhões de dólares, a maior parte vinda de seus programas de anúncios. Os números do Google são tão impressionantes quanto se espera de uma Big Tech, mas nem tudo pode ser o que parece. Uma porção dos usuários vem notando que pesquisar pelo Google parece não funcionar como costumava, e em muitos casos os resultados das pesquisas são tomados por anúncios, conteúdo patrocinado e um mar de artigos e posts gerados automaticamente por algoritmos de inteligência artificial. As redes sociais têm ocupado cada vez mais espaço no cotidiano dos jovens, inclusive substituindo o Google em alguns aspectos que antes eram unanimidade do buscador, e alguns já apontam que a busca do Google está morrendo. O fato é que o Google tem um paredão de desafios pela frente, e mesmo ainda sendo completamente dominante no mercado, o horizonte traz novidades que vão colocar à prova a sua supremacia. Com uma nova geração de usuários fazendo tudo diferente e ferramentas revolucionárias tentando desbancar seu posto, a busca do Google pode realmente sobreviver às novidades, ou a nova guerra dos buscadores irá fazer sua primeira grande vítima? Em 1996, alguns estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, na Califórnia, desenvolveram um algoritmo de busca inovador chamado Backrub. Mais notoriamente, entre eles estavam Larry Page e Sergey Brin, que mais tarde trocariam o nome do mecanismo para Google, dando vida ao buscador mais importante da história da internet. Na época em que o Google surgiu, a internet era completamente diferente, usada principalmente por entusiastas e pessoas envolvidas nas áreas de tecnologia da informação. A World Wide Web era uma verdadeira bagunça de sites primitivos e conteúdo difícil de encontrar. Foi exatamente esse problema que o Google veio para resolver. Com a indexação mais eficiente das páginas web existentes, ficava muito mais fácil achar quais sites falavam sobre aquele assunto que você estava procurando. Outros mecanismos semelhantes existiam na época também, como o Hotbot e o Excite.com, ou o mais famoso AltaVista, mas muitos notaram que os resultados trazidos pelo Google eram simplesmente melhores. O mecanismo do Google funcionava de maneira diferente dos outros, porque seu algoritmo de busca criava um ranking dos sites onde os resultados mais relevantes eram exibidos primeiro, aumentando as chances dos usuários encontrarem o que precisavam já nos primeiros links. Com o passar dos anos, a internet finalmente se tornou algo comum nas casas, e com isso o Google continuou crescendo como plataforma de pesquisas favoritas dos internautas, título que mantém até hoje. Mas isso acabou gerando uma outra consequência intrigante. Os resultados de busca no topo da lista obtinham muito mais cliques e visualizações que os das páginas seguintes, o que servia como uma espécie de publicidade muito eficiente para a página que conseguia aparecer lá em cima. Isso significava que se as companhias e websites conseguissem entender o funcionamento do algoritmo de busca do Google, ou mesmo outras ferramentas de busca, teoricamente seria possível manipular sua página de forma que ela fosse bem ranqueada pelas plataformas. Foi com esse pensamento que uma verdadeira indústria surgiu, a indústria do SEO, ou Search Engine Optimization, algo como otimização para mecanismos de busca em português. SEO nada mais é do que a construção ou alteração do conteúdo ou código de uma página na web, de forma que o site seja bem avaliado pelos algoritmos de busca e assim tenha um bom posicionamento nos resultados das pesquisas, aumentando as visitas da página. Essa prática não é feita de maneira aleatória, ela conta com um conjunto de técnicas específicas como o uso intencional de palavras-chave, estruturação de conteúdo com tópicos e subtópicos, uso de títulos claros e até mesmo cuidado com a semântica do código por baixo da página. Ou seja, existe toda uma gama de sutilezas que podem fazer uma página aparecer como o primeiro resultado de uma pesquisa, ou simplesmente se perder em meio a outros milhares de links. O resultado é que hoje é possível se tornar especialista em SEO, pessoas geralmente ligadas ao marketing digital, que trabalham especificamente para que websites tenham um bom resultado no ranqueamento das pesquisas. E o principal foco desses profissionais é justamente o algoritmo do Google, por ser o mecanismo de busca mais popular por unanimidade. Esse mercado cresceu tanto que tem previsão de atingir os 230 bilhões de dólares até 2030. Mas é agora que vem o primeiro problema. A busca pelo SEO perfeito teve um impacto direto na qualidade do conteúdo espalhado pela web.
Agora, ao invés de publicar conteúdos informativos e esclarecedores, milhões de sites estão preocupados em moldar suas páginas e publicações para obter uma boa pontuação no Google. É extremamente difícil agora achar artigos, por exemplo, que tenham sido escritos de maneira orgânica, com cuidado e propósito. A maioria foi escrita tentando se adequar às regras de SEO, pontuar no ranking de pesquisas e simplesmente promover um site, uma marca ou alavancar anúncios. Usando o próprio Google, é possível inclusive achar uma infinidade de softwares de inteligência artificial que escrevem textos para todo tipo de conteúdo, principalmente blogs, levando em conta boas práticas de SEO, o que possibilita que muitos sites postem conteúdo de maneira simples e rápida, pouco autêntico, mas que pontua bem no Google, mesmo sem necessariamente ter conhecimento sobre o tema falado. Só que apesar de avançados, muitas vezes os algoritmos de inteligência artificial têm algumas desvantagens em relação à criatividade humana, como falta de originalidade no conteúdo, dificuldade em entender o contexto ou baixa capacidade de se aprofundar em assuntos específicos ou até plágio. Em outras palavras, a guerra pela primeira página do Google se tornou tão intensa e acirrada que a preocupação com a qualidade e autenticidade no conteúdo viraram meros coadjuvantes frente à preocupação com sua posição no ranking. Esse é apenas um dos motivos pelos quais achar uma boa resposta no Google tem parecido mais difícil do que nunca. A verdade é que a competição do SEO talvez só tenha acelerado o processo, mas a pesquisa do Google pode mesmo estar se tornando obsoleta. Concorrência com certeza não é novidade para o Google. Desde o início, muitas empresas tentaram emplacar suas próprias plataformas de busca, como o Yahoo, Ask.com, o finado KD aqui no Brasil, e até lançamentos um pouco mais recentes, como o Bing da Microsoft. Mas o Google sempre reinou supremo, até agora. Estatísticas recentes têm apontado o surgimento de concorrência vinda de alguns lugares um tanto quanto inesperados, as redes sociais. TikTok, Instagram e Reddit têm tido um impacto direto nos resultados das pesquisas do Google, mesmo sendo só redes sociais. Como o conteúdo fica dentro das próprias plataformas, muitas vezes os robôs do Google têm dificuldade em indexar esse tipo de conteúdo, criando regiões da internet com muita informação, mas que não aparecem nos resultados do Google. Esse novo padrão foi explicado por um dos engenheiros-chefe do próprio Google. Prabhakar Raghavan, vice-presidente sênior e responsável pelo Google Search, disse recentemente que o público jovem tem procurado aplicativos como o Instagram e o TikTok quando querem descobrir algo. Ele ainda aponta que os estudos da sua equipe demonstram que, hoje em dia, cerca de 40% dos jovens entre 18 e 24 anos não usam mais a pesquisa do Google ou Maps quando querem descobrir um lugar novo para almoçar. Eles procuram no TikTok ou no Instagram. Algo semelhante aconteceu com a popularização da Amazon. Hoje, 55% das pesquisas por produtos na internet começam direto pela Amazon, ao invés de passarem pelo Google. Fazer pesquisas nas redes sociais pode parecer um pouco estranho a princípio, mas o engenheiro explica que os jovens não têm mais a mesma mentalidade ao qual o Google se acostumou. Eles não pesquisam mais da mesma forma, não usam palavras-chave e buscam maneiras mais imersivas de descobrir conteúdo novo, procurando por experiências mais visuais, justamente o que as redes sociais oferecem melhor. Isso não quer dizer exatamente que o TikTok vai substituir a pesquisa do Google por completo ou que os jovens não usam o Google também. David Pierce, do The Verge, passou uma semana usando somente o TikTok para fazer pesquisas. E o que descobriu é que para muita coisa não faz sentido nenhum pesquisar pelo aplicativo, ao menos por enquanto. Pesquisar algo como restaurantes perto de mim no TikTok traz resultados completamente inúteis, enquanto que fazer a mesma coisa usando o Google retorna vários locais na sua vizinhança, com informações completas e levando em conta até avaliações de outros clientes. Especificar melhor a pesquisa ao digitar algo como restaurantes em Novo Hamburgo pode até trazer alguns resultados úteis no TikTok, mas mesmo assim muito limitados. Ao mesmo tempo, David afirma que para algumas coisas o TikTok pode ser uma ótima ferramenta de descoberta, melhor até que o Google ou o YouTube. Pesquisar por receitas novas para um jantar, por exemplo, pode ser bem interessante no TikTok, já que a própria interface do aplicativo favorece que você visualize diversas opções de maneira prática e rápida, e escolha algo que tenha um resultado legal. Além disso, o próprio algoritmo do TikTok está sempre recomendando exatamente o que a nova geração quer ver, sem que eles necessariamente precisem ficar digitando palavras-chave ou termos de busca manualmente. Outro ponto que tem jogado contra o Google está diretamente ligado a algo que já comentamos nesse vídeo, a falta de conteúdo autêntico. Poucas pessoas gostam de acessar um conteúdo pouco autêntico, especialmente quando estamos pesquisando por algo ou procurando uma resposta. As redes sociais ainda não foram tão afetadas pela inteligência artificial quanto os websites, e por isso o conteúdo nessas plataformas tende a ser um pouco mais orgânico e autêntico.
Uma pesquisa publicada pela CNBC mostrou que a autenticidade é um dos critérios mais importantes para a geração Z, o que explica por que se deparar com conteúdo gerado por inteligência artificial ou patrocinados por marcas não é algo tão popular entre eles. Muitos jovens estão indo buscar respostas no Reddit, ao invés de clicar nos links oferecidos pelo Google. O Reddit é uma rede social internacional que funciona como uma espécie de superfórum, com uma infinidade de comunidades, cada uma discutindo sobre temas distintos, desde os mais gerais aos mais específicos. Apesar de não ser a rede social mais popular no Brasil, o fato é que é possível encontrar muitas respostas no Reddit, especialmente em inglês, interagir com outros usuários e buscar conteúdo autêntico, escrito por pessoas de verdade sem o intuito de vender algo para você. O resultado é que muitos estão usando o Google só para procurar discussões específicas no Reddit e achar suas respostas. Imagine que alguém está pensando em comprar um celular novo, mas não sabe qual escolher, por exemplo. Ao pesquisar por qual celular novo comprar no Google, provavelmente a tela será tomada por anúncios pagos de sites e lojas ou artigos fabricados patrocinados. Mas ao adicionar a palavra Reddit ao final, é possível encontrar discussões na plataforma, onde donos reais de aparelhos relatam o que acham de suas experiências. Com novos padrões de comportamento se estabelecendo na internet, o Google já tem motivo suficiente para se preocupar, mas isso ainda não é tudo. Se estamos presenciando a morte do buscador como conhecemos, uma outra novidade pode ser o último prego no caixão. Quem não ouviu falar recentemente de ChatGPT que atire a primeira pedra? O Google certamente ouviu. O ChatGPT é um chatbot que usa inteligência artificial desenvolvido para conversar com os usuários usando linguagem natural, a linguagem humana, e que ganhou as manchetes ao redor do mundo inteiro quando foi lançado pela OpenAI no final de 2022. A capacidade de entender perguntas mesmo complexas e trazer respostas completas parecidas com textos que um humano digitaria impressionou o mundo. Em apenas 5 dias, o ChatGPT já tinha mais de 1 milhão de usuários. Em fevereiro de 2023, com mais de 100 milhões de usuários, o chatbot é o programa com o crescimento mais rápido da história da internet e já lançou uma versão paga que traz ainda mais poder. Mas que ameaça isso representa ao Google? O ChatGPT ou algoritmos similares podem acabar substituindo o Google como uma maneira de conseguir respostas rápidas e precisas, sem a necessidade de escavar no meio de artigos genéricos. Hoje, se você quiser saber, por exemplo, como a Apple foi criada, o Google talvez te mostre algumas informações soltas em uma série de links que você precisará acessar para procurar o que quer. Com o ChatGPT, literalmente basta perguntar como a Apple foi criada. Em poucos segundos, a inteligência artificial vai te dar uma resposta clara, concisa e precisa, dizendo exatamente o que você quer saber. Aliás, se você não sabe, a gente já tem vídeo falando justamente sobre isso aqui no canal. Aqui vale lembrar que essa ainda é uma tecnologia nova e a própria OpenAI reconhece que há muito que ser melhorado na ferramenta, que às vezes pode dar respostas incorretas em alguns assuntos. Mesmo assim, o ChatGPT tem resultados impressionantes na maioria dos casos, tornando o novo bot uma ferramenta promissora. A própria Microsoft, que apoia o projeto com investimentos bilionários, já começou a incorporar o ChatGPT em vários de seus produtos, incluindo o Bing, seu próprio mecanismo de busca rival do Google. No final de fevereiro, a Microsoft lançou o aplicativo do Bing com o ChatGPT para Android e iOS, além de disponibilizar o chat também na página inicial do navegador Edge. O lançamento ocorreu só um mês depois que o diretor Satya Nadella disse em Davos que a companhia pretendia usar inteligência artificial nos seus produtos, ou seja, eles colocaram a ideia em prática em pouquíssimo tempo. E tem um motivo para essa correria toda. Muitas empresas estão enxergando o surgimento das inteligências artificiais avançadas como algo potencialmente disruptivo, e a Microsoft está tentando ser uma das pioneiras nisso. Mas o Google não é nenhum novato no mercado, e sabendo da ameaça das inteligências artificiais, acelerou seu próprio projeto para rivalizar com o ChatGPT, o Google Bard. Quando o ChatGPT foi lançado, os executivos do Google ligaram uma espécie de sinal vermelho de alerta, mudando a prioridade de alguns times para que esses focassem nos projetos de inteligência artificial. Só que o Google Bard ainda está em fase de teste e não está disponível publicamente. Enquanto isso, a Microsoft e a OpenAI tomaram vantagem e saem na frente, na esperança de se tornarem o novo Google. Além do desenvolvimento do Bard, o Google também tenta implementar outras formas de adaptar seu mecanismo de busca aos novos tempos, como a inclusão de realidade aumentada e a combinação de textos e imagens para tornar as pesquisas mais interativas. O fato é que até mesmo o Google sabe que sua busca como conhecemos está prestes a ter um fim, de um jeito ou de outro. Quem quer que saia ganhando na nova guerra dos buscadores vai ter que saber incorporar as novas tecnologias de forma a manter os usuários antigos, tanto quanto atrair a nova geração e suas novas demandas. A sorte está lançada.
Agora me conta qual você acha que vai ser o resultado disso. Comenta aqui embaixo. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.